Muito bom dia a todos os que nesse momento estão nos assistindo em casa, seja em casa, em quarentena, seja onde for. Que Deus seja louvado então nesta manhã por mais um estudo da Palavra de Deus. Temos estado a estudar sobre os registros do passado. E na semana passada trouxemos o tema sobre o livro dos registros. E falando do livro dos registros, a Bíblia Sagrada, conseguimos então ver alguns detalhes da veracidade da Bíblia Sagrada. Estudamos sobre evidências arqueológicas, evidências proféticas, evidências científicas e do poder transformador, entre outras evidências. Então, hoje, nessa manhã, vamos começar a abrir a Palavra de Deus. E abrindo a Palavra de Deus com a certeza de que esta palavra que hoje eu tenho em mão é a mesma palavra utilizada nos dias de Jesus. É a mesma palavra utilizada nos dias dos apóstolos e antes ainda dos apóstolos. Então, hoje, com a veracidade da tradução da Bíblia que eu tenho em mãos, segundo a arqueologia, então, sem medo, nós podemos abrir a palavra de Deus, sabendo de que cada palavra que nós lermos aqui nesta manhã será diretamente a palavra de Deus para o ser humano. Nesta manhã, vamos falar um pouco mais sobre profecias. E vamos entrar num tema bastante pertinente, falando sobre sinais do fim do mundo. Na verdade, o tema é o início do fim dos tempos. É verdade, o início do fim dos tempos. Quantos já ouviram falar da expressão fim dos tempos? O fim do mundo, como é utilizado por alguns. É uma expressão muito ouvida. Nós vemos muitos filmes em relação ao Apocalipse e outros filmes falando sobre o fim do mundo, que será talvez na forma de um dilúvio. Como será então o fim? Jesus não nos deixou andar em escuras. Alguns sinais que anteveriam o fim. E na verdade é isso que vamos estudar nesta manhã. Vamos abrir a palavra de Deus e trazer alguns sinais dados por Jesus, nos demonstrando de que o fim está bem próximo. Será que tem um dia na história que podemos dizer que iniciou, ou uma época em que iniciou o tempo do fim? Será que estamos vivendo no tempo do fim? Com todos os problemas atuais no mundo, com todas essas guerras, epidemias, lutas sociais, será que são sinais realmente de que o mundo está no seu final? Então, nessa manhã, vamos trazer essas profecias. Vamos abrir a palavra de Deus. Você é convidado então nessa manhã para abrir a palavra de Deus e, sem medo, vamos aprender qual é a palavra do Senhor para nós nessa manhã. Agora, atenção. Queria, antes de mais, chamar a atenção de que, falando de profecias, em nenhum momento Deus nos deu as palavras da profecia ou as palavras proféticas para satisfazer as nossas curiosidades. Em nenhum momento. Então, as profecias não existem para a nossa curiosidade. Ou seja, as profecias existem com um fim, para nos dirigir a alguma coisa, para que possamos conhecer o tempo em que nós estamos vivendo. Então, Deus tem um meio de guiar o seu povo ao longo dos tempos. E isso é por meio da sua palavra, a Bíblia Sagrada. E uma das formas que Deus nos guia é através das profecias. Então, nessa manhã, vamos abrir algumas profecias extraordinárias. Talvez alguns poderão ficar temerosos. Será que isso é verdade? Mas vamos ver todos esses detalhes que estão escritos há mais de 2000 anos, preditos por Jesus. Mas antes de mais, vamos fechar os nossos olhos e falar um pouco, pedindo o Espírito Santo sobre cada um de nós que está assistindo nesse momento. Oremos. Exaltado, soberano Deus do universo, louvado seja o teu santo nome, ó Senhor. No momento, ó Pai, estão aqui os seus filhos, inclinado, Senhor, perante o seu trono, suplicando o seu Santo Espírito. Nós sabemos que não é possível entendermos essas palavras sem o seu Santo Espírito, ó Pai. Por isso, nessa manhã, nós invocamos o Espírito do Senhor sobre cada um de nós, que possamos ter compreensão clara dessas verdades, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, amigos, Jesus falou-nos do futuro. É verdade, Jesus falou-nos do futuro. E nessa manhã nós vamos retratar algumas profecias, alguns ditos de Jesus em relação à profecia. Como eu tinha dito, não é para satisfazer as nossas curiosidades, mas para que possamos saber no tempo em que estamos vivendo. Vamos abrir as nossas Bíblias. Marcos capítulo 13, versos 1 e 2. Marcos capítulo 13, versos 1 e 2 nos diz o seguinte:
Marcos, capítulo 13, versos 1 e 2. Quem está com a sua Bíblia em mão pode abrir então em Marcos. Aqueles que não estão com a Bíblia, é um momento, podem parar o vídeo, ir buscar a Bíblia e vamos esfolhear a palavra de Deus nesta manhã. Vamos ouvir o que é que Deus tem para nos dizer nesta manhã. Marcos capítulo 13, versos 1 e 2. E saindo ela do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifício! E respondendo Jesus, disse-lhe: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre a pedra que não seja derrubada. Essa profecia aconteceu nos dias de Jesus. Os discípulos, olhando para o templo de Jerusalém, naquela manhã, naquele dia, talvez com um sol bem ardente, e o sol projetando nesse grande edifício de mármore maravilhosa, então esse edifício resplandecente chamou a atenção dos discípulos e disseram a Jesus: olha, que grande edifício, que grandes pedras. Jesus continuou dizendo aos seus discípulos: estão maravilhados com tudo isso? Estão maravilhados com todo esse edifício? Pois não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Irmãos, amigos, já agora estamos a ver, nesse momento, estamos vendo o edifício, um desenho projetado mais ou menos daquilo que seria esse edifício antes da sua ruína em Jerusalém. Só por curiosidade, esse edifício, o Templo de Jerusalém, foi edificado no ano 1005 a.C. por Salomão. Salomão era o rei de Israel, filho de Davi. Conhecemos a história do rei Davi. Então, Salomão edificou esse templo em 1005 a.C. Depois, esse templo foi destruído pelo Império Babilônico, por Nabucodonosor, em ano 587 a.C. Esse templo foi totalmente destruído. Só que, posteriormente, depois do exílio babilônico, os persas, os medo-persas, passaram a dominar o mundo. E, na altura, o imperador dos persas, nesse caso, enviou aos judeus, deu-lhes a permissão de reconstruir esse templo. E, na verdade, foi no ano 515, esse templo de Jerusalém foi reconstruído por Zorobabel. E, posteriormente, com o tempo, desgastes do tempo e ataques de inimigo, esse templo foi novamente desgastando e caindo aos pedaços. Mas foi no ano 18 antes de Cristo que levantou Herodes o Grande. Todos nós já ouvimos falar de Herodes. Exatamente. Herodes é aquele homem que, nos dias do nascimento de Jesus, fez a perseguição forte sobre as crianças que tinham nascido em Belém. Então, esse homem, Herodes, esse homem malvado, começou no século XVIII a fazer a reconstrução, a remodelar esse edifício que estava em ruínas por desgastes do tempo. Então, do ano 18 antes de Cristo até os anos 65 depois de Cristo, foi feita essa grande remodelação. Então, nos dias de Jesus, apesar da extraordinária beleza do edifício, ainda não estava totalmente reconstruído segundo a palavra ou segundo a história. Continuando ainda com essa história, lembrando a pergunta: mas que edifício? Que grandes pedras! Jesus disse: não ficará aqui pedra sobre pedra que não fosse derrubada. A Bíblia Sagrada nos continua então falando sobre esse mesmo tema. Mateus capítulo 24, verso 3. Mateus capítulo 24, verso 3, diz-nos: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? É a interrogação dos discípulos. Ficaram indignados com a expressão de Jesus. Mas, por favor, Senhor, nos diz, quando sucederão essas coisas? Ou seja, será que esse grande templo realmente um dia irá ser destruído? Quando sucederão essas coisas? Ainda mais, uma segunda pergunta. Que sinal haverá da tua vinda e do quê? E do fim do mundo? Duas perguntas, Jesus respondeu de uma forma especial. Jesus responde quando nós clamamos por Ele. Quais são as suas dúvidas? Quais são os teus anseios? Hoje,
se você perguntar, se você orar e perguntar a Deus, Ele vai responder a cada um dos seus anseios. E já sabe qual é a forma que Deus tem para responder ao ser humano? É a palavra de Deus, os registros do passado. O livro do registro é a forma que Deus tem para falar com o ser humano. Na verdade, Jesus falou com esses discípulos e Jesus passou então a explicar aos discípulos quando seriam essas coisas e que sinal haveria do fim do mundo. Duas perguntas. Nós vamos responder então nessa manhã essas duas perguntas. Primeira pergunta, não esquece, quando sucederão essas coisas, ou seja, a destruição do templo em Jerusalém, e quais os sinais que anteveriam o fim do mundo. Antes de mais, falando da profecia, queria esclarecer então a cada amigo, aos ouvintes nesta manhã, de que existem dois tipos de profecias. Exatamente, dois tipos de profecias. Uma se chama profecias clássicas. As profecias clássicas são profecias que foram dadas por profetas num dado momento, e essas profecias, ou essas palavras de Deus para o ser humano, eram específicos para um dado momento da história. Por exemplo, Isaías falou muitas vezes, escreveu profecias clássicas, ou seja, são profecias que Isaías profetizaram de acordo com a palavra de Deus, a uma inspiração divina, e cumpriram-se logo nos dias de Isaías. Então são profecias consideradas clássicas, porque já tiveram seu cumprimento. Há outro tipo de profecia, são as profecias apocalípticas. As profecias apocalípticas são as profecias que têm a ver com o tempo do fim. Aliás, são as que eu mais gosto, as profecias do tempo do fim. E é essas profecias que vamos estudar ao longo dessa série. Essas profecias apocalípticas. Aquilo que está acontecendo hoje atual no mundo são profecias apocalípticas, porque foram escritas no passado, são os registros do passado que têm a ver com o futuro, para os nossos dias. Então são profecias apocalípticas. Agora atenção, Jesus respondeu da forma especial. A pergunta de Jesus, a pergunta dos discípulos para quando seriam essas coisas, Jesus deu uma resposta bastante interessante. Então, nesse momento, Jesus então passou a explicar aos discípulos a resposta a essas duas perguntas. E Jesus então misturou esses dois acontecimentos. É verdade. Como assim? Jesus então passou a mostrar aos discípulos quando sucederão essas coisas, ou a destruição de Jerusalém, do templo de Jerusalém. Ao mesmo tempo, Jesus passou a explicar-lhes também, a revelar-lhes também as profecias que tinham a ver com a vinda de Jesus, ou o fim do mundo. Então, Jesus misturou esses dois acontecimentos. Por quê? É a pergunta. Porque, segundo a Bíblia, essa destruição de Jerusalém, por exemplo, foi tão terrível, mas tão terrível, que Jesus teve que fazer essa mistura por misericórdia. Por quê? Se Jesus tivesse da forma explanada, da forma clara, esses acontecimentos que haveriam de ter acontecido naqueles dias em relação ao templo de Jerusalém, em relação à perseguição que os discípulos iriam atravessar de momento, e a essa pergunta dos discípulos do quando será a destruição de Jerusalém e que sinal haveria da vinda de Cristo, do fim dos tempos, Jesus então misturou esses dois acontecimentos. Ou seja, Jesus mencionou dois tipos de profecias nesse momento. Usou da profecia clássica e também da profecia apocalíptica. Como assim? Profecia clássica seria o quê? A destruição de Jerusalém, que seria algo específico que aconteceu num passado, nos dias dos discípulos. Essa seria a profecia clássica. E a profecia apocalíptica seria os sinais que Jesus deu aos discípulos com relação ao fim do mundo, ao fim dos tempos. Mas Jesus misturou esses dois acontecimentos. Agora, a pergunta, falando primeiramente sobre quando seria a destruição de Jerusalém. Jesus deu alguns sinais dessa destruição. Vamos à Bíblia, Mateus capítulo 24, verso 34. Jesus nos dá alguns detalhes de como seria então essa destruição. Mateus capítulo 24 diz o seguinte: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Um primeiro sinal que Jesus deu aos discípulos com relação à destruição de Jerusalém é que não passaria aquela geração até que todas essas coisas acontecessem. Ou seja, a destruição de Jerusalém iria acontecer nos dias dos discípulos. Era uma profecia
clássica. Era uma profecia para aqueles tempos, para aqueles dias. Então, naquela geração, eles poderiam testemunhar o cumprimento das palavras de Jesus. É verdade. Um outro acontecimento, um outro sinal dado por Jesus com relação a essa destruição em Jerusalém encontra-se em Lucas, capítulo 21, versos 20 e 21. Lucas, capítulo 20, narra o seguinte: Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que nos campos, não entrem nela. Esse foi um segundo sinal dado por Jesus. Quando virdes Jerusalém cercado por exércitos, qual era a posição dos discípulos? Ou a posição dos fiéis de Deus? Eles deveriam, quem estivesse dentro da cidade, deveria fugir dessa cidade. Porque o cerco em Jerusalém era um sinal de que a destruição viria. Então eles deveriam fugir da cidade. Os que estivessem no campo deveriam então fugir para as montanhas. E aqueles que estivessem nas montanhas deveriam ali permanecer. Então, esse foi um sinal. Jesus começou então a falando com os discípulos, dando-lhes alguns sinais de como seria então a destruição de Jerusalém. E Deus não deixou, atenção, Deus em nenhum momento deixou os discípulos por si só. Deus sempre dirigiu o seu povo. Deus dirigiu os discípulos nos dias da destruição de Jerusalém. Deu-lhes sinais dessa destruição. De forma que quando vissem esses sinais, eles pudessem estar preparados de que algo viria. Irmãos amigos, há mais sinais ainda. Jesus continuou dizendo que naqueles dias, também em Lucas 21, versos 23 e 24, Lucas 21, 23 e 24, diz o seguinte, da palavra de Deus: Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levadas cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Registros de Lucas, capítulo 21. Quão grande seria esse cerco em Jerusalém? Esse dia da destruição seria um dia terrível para o povo judeu. Jesus disse: ai das grávidas e daqueles que amamentam naqueles dias. Talvez hoje, com todos os sinais que estamos hoje vendo, testemunhando no nosso mundo atual, podemos dizer também: ai das grávidas e das que amamentam nesse dia. Mas ainda, no nosso contexto atual, ai dos idosos, ou ai daqueles que têm uma imunidade muito fraca. Porque a destruição está a caminho, está aqui presente entre nós. É a palavra de Deus. Há muitos outros sinais em relação à destruição de Jerusalém. Só que esses sinais nós vamos estudar num próximo estudo. Por quê? Porque os outros sinais em relação à destruição de Jerusalém têm a ver também com a destruição no tempo final. Então, as próximas destruições, ou os sinais que vamos ver no próximo estudo, têm a ver tanto com a destruição de Jerusalém, tanto com os finais dos tempos. Lembrando a palavra de Eclesiastes, capítulo 1, verso 9, de que não há nada de novo debaixo do sol. Tudo aquilo que foi, novamente há de ser. Tudo aquilo que aconteceu no passado, novamente virá a acontecer no presente. Confira na sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 1, verso 1 a 9. A versos 9 e 10, aliás. Eclesiastes capítulo 1, versos 9 e 10. Tudo aquilo que aconteceu no passado, novamente virá a acontecer. Por isso, esses outros sinais, nós vamos ter um outro estudo específico para estudar esses sinais que dariam a destruição de Jerusalém, bem como para o fim do mundo. Outro aspecto, Mateus capítulo 24, verso 20. Mateus 24, verso 20, Jesus, em plena misericórdia, fez mais um apelo aos discípulos. E o apelo é o seguinte: Jesus disse: e orai para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno, nem no sábado. Falando do cerco de Jerusalém, no dia da destruição de Jerusalém, do templo de Jerusalém, Jesus disse: orai, desde já, orai para que a vossa fuga, que aquele dia da fuga, do cerco em Jerusalém, não aconteça no inverno. Por que no inverno? Porque o inverno, por causa do frio,
deveriam fugir para as montanhas. Imaginemos as dificuldades que o povo poderia passar ou ultrapassar naquele momento nas montanhas, no meio do frio. E ainda, para também que essa fuga não se dê no sábado. Por que no sábado? Sábado, desde Gênesis, desde o primeiro livro da Bíblia até o último, é representado como um dia santo, um dia sagrado. Há muitos que dizem ainda que sábado foi um mandamento, antigo mandamento de Moisés para os judeus. Era algo do Velho Testamento, algo do passado. Mentira. Vamos ver que ainda na destruição de Jerusalém, muito tempo depois da morte de Jesus, ainda Jesus teve a preocupação de chamar a atenção dos discípulos, dizendo: cuidado para que a vossa fuga não dê no sábado. Orai para que não dê no sábado. Porque sábado é o dia de descanso. É o dia de descanso hoje, nos dias de Jesus, falando nos dias de Jesus, e também seria um momento de descanso e de adoração a Deus nos dias também do grande cerco de Israel, no dia da destruição do Templo de Jerusalém. Agora a pergunta: será que houve esse acontecimento? Será que Jesus profetizou algo concreto? Será que isso teve seu cumprimento? É claro que sim. Se formos à história, analisarmos a história, e vamos ver que o Templo de Jerusalém realmente foi destruído. E isso nos anos 70 dos dias de Cristo. Ou seja, mais ou menos, aproximadamente 40 anos depois que Jesus profetizou a sua destruição, isso aconteceu. 40 anos depois, no ano 70, sob o general Tito, nos dias do imperador Vespasiano, isso aconteceu. Israel foi cercado e então houve essa grande destruição. Temos agora a imagem de um templo, do Templo de Jerusalém, a imagem atual do Templo de Jerusalém em ruínas. Podemos ver então essas pedras derrubadas. Para quem visitar então hoje Jerusalém e ver os restos do Templo de Jerusalém, poderão facilmente lembrar das palavras de Jesus. Aqui não ficará o quê? Pedra sobre pedra que não seja derrubada. São as profecias de Jesus. Jesus foi mais além ainda. Ele disse que os judeus seriam espalhados pelo mundo, cativos pelo mundo. Isso aconteceu. Realmente isso aconteceu. Hoje, essa região da Palestina é uma região com muitos conflitos. Jesus já havia dito que os judeus seriam espalhados pelo mundo. Essa profecia aconteceu. Apenas no ano 1948, em que foi fundado o Estado de Israel. E desde então há um conflito, ainda os conflitos continuam nessa região. Será que é um Estado de Israel? Será que é os árabes quem deve dominar essa região? Então é um conflito interno que existe nessa região. São profecias que realmente foram preditas por Jesus. Foram espalhados. E depois, então, com a perseguição da Europa, nós conhecemos os nazistas, perseguiam, nesse caso, os judeus. Então, com essa perseguição, muitos judeus fugiram novamente e regressaram, então, à Palestina. Então, toda essa confusão que hoje temos na Palestina, essas guerras no Médio Oriente, tudo tem a ver com aquilo que foi profetizado bem no passado, ali por Jesus, nos dias da destruição de Jerusalém. Maravilhoso saber como Jesus conhece os tempos. Continuando, hoje, o que temos então dos registros do templo? Será que resta-nos alguma imagem desse templo? Realmente sim. Hoje temos uma imagem nesse momento do Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações, agora estamos vendo na imagem, é um muro ocidental que sustentava a esplanada do templo em Jerusalém. É algo que restou do templo. Hoje muitos judeus procuram essa região, esse Muro das Lamentações, fazendo grandes orações por escritos, de forma então que na sua crença de que é um local sagrado. Ainda fica a pergunta: então, qual foi a resposta de Jesus agora? É a questão. Qual foi a resposta de Jesus? Jesus então continuou dizendo: que sinais então haverá do fim do mundo? A primeira pergunta foi respondida por Jesus. Quando sucederão essas coisas? Jesus deu os sinais então que antecederiam a destruição de Jerusalém. Agora passamos para a última parte. A última pergunta dos discípulos foi: e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Agora sim, vamos estudar então os sinais que delineariam o início do fim dos tempos.
É verdade, amigo e irmãos. Jesus nos deu os sinais que iriam nos demonstrar quando seria o início do fim do mundo. Você quer saber quais são esses sinais? Então, pega a sua Bíblia e abra Mateus 24, verso 29. Mateus 24, 29. Jesus nos dá um primeiro sinal que anteveriam o tempo, o fim dos tempos. O primeiro sinal encontra-se em Mateus 24, verso 29. E logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. Agora Jesus passou a falar da segunda pergunta, ou passou a responder a segunda pergunta dos discípulos. Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus disse, logo a seguir, a grande tribulação daqueles dias, agora sim haveria certos sinais no mundo natural. Então, logo a seguir a grande tribulação, haveria de ter lugar os sinais que anteveriam o fim. Agora fica a pergunta. Jesus disse logo a seguir a grande tribulação daqueles dias. Qual foi essa tribulação que Jesus estava se referindo? Temos que ir à história para saber qual é essa grande tribulação. Amigos e irmãos que nos estão assistindo, quando falamos de profecia, é importante saber que as chaves proféticas encontram na própria Bíblia. Ou seja, a Bíblia é a sua própria intérprete. Todos os códigos que encontrares no livro do Apocalipse, no livro de Daniel e mesmo no livro capítulo 24 de Mateus e outros aspectos proféticos que temos na palavra de Deus, são revelados na própria Bíblia. As chaves proféticos que temos que ler a Bíblia um pouco aqui, um pouco ali, para conhecermos esses detalhes. Mas não só, temos também que conhecer a história. Se não conhecermos a história, se não estudarmos a história mundial, nós não vamos conseguir entender as profecias. Por isso convido você nesta manhã a estudarmos um pouco da história. E vamos então na história identificar qual foi a grande perseguição predita por Jesus. Sim, porque se descobrirmos qual foi essa grande tribulação predita por Jesus, nós iremos saber que logo a seguir a essa tribulação, iria começar então os sinais do início do fim. Qual seria então essa grande tribulação? Algumas tribulações registradas na história. Primeiro, nos anos 54 a 68, nos dias de Cristo, logo após a morte de Cristo, alguns anos depois, os cristãos foram perseguidos sob o imperador Nero. Nero era um homem cuja sanidade há muito tinha sido posta em causa. E o que ele fez? Esse homem, o imperador Nero, ele incendiou a cidade de Romana e colocou a culpa nos cristãos. E então desencadeou uma forte perseguição aos cristãos. E foi nessa perseguição, sob o imperador Nero, que muitos dos discípulos foram mortos. Pedro e muitos outros deles, crucificados, uns da cabeça para baixo, outros decapitados. Enfim, foram mortos de forma violenta os discípulos de Cristo naquele momento. Essa foi uma das perseguições. Porém, podemos perguntar, será que essa é a perseguição predita por Jesus? Porque Jesus diz logo a seguir a grande tribulação daqueles dias. Será que haverá outras tribulações na história, que há registro na história de outras tribulações? Claro que sim. Ainda os conflitos continuaram, não cessaram logo com o imperador Nero. No primeiro, segundo, até o terceiro século foram várias perseguições. Foi então, no ano 303, que surgiu então um outro imperador, o Diocleciano, que fez sim uma forte perseguição aos cristãos. Foi uma perseguição de 10 anos, de 303 até 313, uma forte e feroz perseguição. A igreja, o Império Romano, sob a liderança do seu imperador, fez toda uma matança também para os cristãos. Foram pessoas que tentavam difundir a cultura cristã, a cultura bíblica, e eram impedidos pelo Estado ou pelo governo romano de fazer, então, avançar essa mensagem. Então, esses homens que defendiam a verdade, que morriam pela verdade nesse momento, numa perseguição de 10 anos, 303 até 313, Diocleciano então fez uma barbaridade contra o povo de Deus. Mas, graças a Deus, essa perseguição teve o seu fim. No ano 313, levantou o imperador Constantino, o imperador romano Constantino. E então foi assinado o Édito de Milão.
conhecido como Edito de Milão. Podem pesquisar então em casa. O Edito de Milão foi um edito onde se coloca o fim a todo tipo de perseguição dos romanos, principalmente com relação aos cristãos. Então, a partir de 313, não há registro de outras perseguições aos cristãos, pelo menos nessa época. E atenção, a partir desse momento, aquilo que era perseguido, a igreja perseguida, passou a ser oficialmente do Estado. Ou seja, surgiu então aquilo que conhecemos como a Igreja Católica Romana, que é uma igreja-estado. De 313 então em diante, surgiu então essa igreja, que é uma igreja oficial do Estado. E foi-se prosseguindo então na história. Agora pergunto, será essa grande tribulação referida por Jesus? Jesus nos diz, logo a seguir a grande tribulação, iria iniciar o tempo do fim. Irmãos amigos, não foi essa a grande perseguição. Por quê? Porque a história nos diz que houve muitas outras perseguições. Na verdade, surgiu o papado, a Igreja Católica Romana, dirigida pelos papas. O papado surgiu e começou a dominar na Europa do ano 538, depois de Cristo, 538, até o ano 1798. Foram 1260 anos de domínio. Ou seja, a Igreja Católica Romana, sob a liderança dos papas, dominou a Europa durante 1260 anos. E foram alturas, momentos, anos de intensa perseguição. Perseguição por quê? Porque a Igreja ditava uma doutrina e as pessoas que realmente conheciam a palavra de Deus diziam, não é assim que diz a Escritura. Então as pessoas iam conforme diziam as Escrituras. E nesse momento eram taxados de hereges. Hereges são as pessoas que não aceitavam as doutrinas impostas pelos sacerdotes. E foi na Idade Média que surgiu então os jesuítas. A ordem dos jesuítas surgiu em 1534. Essa ordem, com polícias militares ou tropas, soldados da Igreja Católica, posso dizer assim na época, fizeram uma forte perseguição aos cristãos. E essa sim seria a perseguição predita por Jesus. Por quê? Vamos ver então um pouco mais adiante nessa questão. Na verdade, os jesuítas, podemos ver agora algumas imagens de instrumentos de tortura utilizados pelos jesuítas. Temos uma imagem, instrumentos de tortura, coisas terríveis. Eu nem imagino como é que esses instrumentos poderiam funcionar. Porém, pelo aspecto terrível, certamente é algo que provocava muita dor. Na verdade é isso. Os cristãos foram decapitados nessa altura, foram mortos, torturados. Tudo porque eram taxados de hereges. Nessa altura levantou homens como Jerônimo de Praga, John Hus, Martinho Lutero, entre outros, defendendo a verdade. Porém, esses homens foram um a seguir a outro morto, porque eram considerados hereges. Foi uma perseguição tremenda. Irmãos amigos, depois, no ano 1773, finalmente essa perseguição teve um fim. Por quê? Porque o próprio Papa, por um bula papal, decretou que essa ordem, ou Companhia de Jesus, que é a ordem dos jesuítas, deveria deixar de existir. E realmente isso aconteceu no ano 1773. E depois de 1773, não houve mais registros da Igreja Católica Romana aos cristãos ou aos hereges. Apesar da Igreja Católica Romana continuar o seu domínio na Europa até 1798, 25 anos antes, em 1773, dissolvendo a ordem dos jesuítas, cessou a perseguição. Já agora, a título de curiosidade, ainda essa ordem, os jesuítas, existe, porque novamente foi restabelecida em 1814 pelo Papa Pio VII. Ele restabeleceu novamente essa ordem. E hoje é algo bem conhecido, a ordem dos jesuítas. O próprio Papa Francisco, atualmente, o atual Papa, é um jesuíta. Pertence então a essa classe que se chama os jesuítas. Então é algo conhecido hoje no mundo. Por que todo esse aspecto histórico? Jesuítas, perseguições, por que todas essas coisas? Lembrando, Jesus nos disse que logo a seguir a grande tribulação, haveria de ter alguns sinais
que anteveriam o fim dos tempos. Então, se a grande perseguição que iniciou em 538, que estendeu-se até 1773, onde houve fim dessa perseguição, então certamente essa foi a perseguição predita por Jesus. Como assim? Quais são as bases bíblicas e históricas que eu tenho para afirmar que é essa a perseguição referida por Jesus? Porque a palavra de Deus nos dá mais detalhes. Mateus capítulo 24, verso 29, Jesus nos dá os sinais que iriam marcar o início do fim dos tempos. Ou seja, logo a seguir a essa grande tribulação, logo a seguir a 1773, iria acontecer os sinais que iriam marcar o início do fim. E um primeiro sinal, Mateus 24, verso 29. E logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Um primeiro aspecto profético. O sol escurecerá. Será que, indo para a história, será que nós conseguimos encontrar na história algum registro, sei lá, do sol se escurecendo, de algum dia escuro na humanidade? Isso tinha que acontecer logo após 1773. Atenção, tinha que ser algum acontecimento em relação ao sol, ao escurecimento do sol, mas deveria ser logo a seguir a 1773, porque assim foi profetizado por Jesus. E Jesus não falha, realmente isso aconteceu. Se formos à história e pesquisarmos na internet o dia escuro, e rapidamente vamos acessar a página, qualquer das páginas vai nos levar para o norte dos Estados Unidos da América, no dia 19 de maio de 1780. 19 de maio de 1780, no norte dos Estados Unidos da América, houve um acontecimento extraordinário. Naquele dia, era para ser um dia ensolarado. O sol nasceu com o seu intenso brilho e, de repente, foi-se ofuscando os seus brilhos. E nuvens negras baixaram sobre a terra. E, de repente, houve uma escuridão tremenda. Hoje, a história designa esse dia como o dia escuro. Um testemunho ocular, um homem que viveu nesses dias, escreveu o seguinte sobre esses grandes acontecimentos. Nesse dia, o que aconteceu? Abrindo aspas. Acenderam-se velas e o fogo na lareira brilhava tanto como em noite de outono sem luar. As aves retiravam-se para o poaleiro e iam dormir. O gado ajuntava-se no estábulo e berravam. As rãs coachavam, os pássaros entoavam seus gorjeios vespertinos e os morcegos voavam em derredor. Mas os seres humanos sabiam que não era vindo a noite. Fecho aspas. Esses são os registros de um testemunho ocular. Um homem que presenciou esse momento. Foi um dia escuro nos Estados Unidos da América. O dia escuro. Agora, perguntamos à ciência. O que terá acontecido naquele dia? Será que foi um eclipse? O que aconteceu naquele dia de tão extraordinário que de um momento para o outro o sol escureceu e o dia virou tão escuro que os próprios animais pensavam que era vindo a noite e recolheram cada um para o seu local? Irmãos e amigos, na verdade, a ciência não tem resposta a essa pergunta. Hoje, se pesquisarmos a resposta a essa pergunta, a ciência nos diz que talvez, ou pode ser que, eram apenas uma combinação de fumaça de incêndios florestais. Mas não tem a certeza. Mas eu e você, que conhecemos as Escrituras, eu e você que temos em mão a Bíblia Sagrada, nós sabemos que, na verdade, era um sinal que iria marcar o início do tempo do fim. Porque foi predito por Jesus há cerca de 1750 anos antes de ter acontecido. Mais sinais. Será que ficou apenas por aí? Não. Ainda São Mateus, capítulo 24, verso 29, nos dá mais sinais de que veriam acontecer logo no início do tempo do fim, ou do fim do mundo. Verso 29, Mateus 24, 29. Novamente leia a primeira parte. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. Um segundo sinal. A lua não dará a sua luz. Ok? Para entendermos então essa profecia,
nós temos que estudar a história, como já foi referido. Será que na história temos também algum registro, num dia na história, em que de algum momento, do nada, sem eclipse, sem nada de extraordinário, aconteceu que a lua tornou-se escuro? Será que temos registro na história desse acontecimento? Sim, irmãos amigos, sim, temos. Se formos para a história e vamos ver que na mesma noite, 19 de maio de 1780, no dia em que a Terra nos Estados Unidos da América ficou toda escura, no dia em que ao meio-dia foram acesas lâmpadas, velas para que pudessem ver, nesse mesmo dia da escuridão, a lua que deveria ser cheia nessa noite, veio surgindo, a lua cheia. E entre os rasgos das nuvens densas, viu-se a lua cheia. Só que a lua não deu a sua claridade nesse dia. Na verdade, a história nos diz que nesse dia a lua surgiu em cor avermelhada. Sim, surgiu como sangue. Agora, como será que as pessoas da altura enfrentaram esses acontecimentos? Imaginemos você vivendo naqueles dias, ou naquele dia. De repente a escuridão e depois a lua como sangue. Talvez a pessoa que não conhece a palavra de Deus poderia dizer: é o juízo de Deus caindo sobre a terra. Esse é o juízo de Deus. Porém, irmãos amigos, para aqueles que conhecem as Escrituras, naquela manhã, naquele dia, talvez foram as Escrituras. Começaram a ver então que Jesus havia já profetizado esses acontecimentos. Sim. Eles começaram a ver que logo a seguir a essa grande tribulação que teve fim em 1773, eles deveriam notar que a profecia, o sinal a seguir, seria que o sol haveria escurecer e que a lua não daria a sua claridade. Então, para aqueles que estudavam a palavra de Deus, não foram pegos de surpresa. Para você que estuda a palavra de Deus também, esses acontecimentos atuais que estão devastando o mundo, não deve pegar você de surpresa. Porque nós conhecemos o tempo, nós conhecemos a profecia, porque foi registrado na palavra de Deus. Agora, nós não devemos ir à palavra de Deus e estudar as profecias por curiosidade, porque isso não tem poder transformador. Devemos ir à Bíblia com um espírito humilde e não interpretando o que eu acho, mas eu devo colocar o meu achismo de lado, o que eu penso, o que eu acho, colocar de lado e deixar com que as Escrituras falem a minha vida. Essa é a forma correta de interpretar a Bíblia Sagrada. Mais sinais, irmãos amigos. Será que ficou apenas por aqui? Jesus profetizou a destruição de Jerusalém. Jesus profetizou a grande tribulação da Idade Média. Jesus profetizou que o sol iria escurecer. Profetizou também que a lua não daria a sua claridade. E isso tudo se cumpriu. E a última parte dessa profecia nos diz, Mateus 24, verso 29. E logo depois da aflição, da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu. As estrelas iriam cair do céu. Será que há registros históricos também que podemos comprovar que esse sinal teve o seu cumprimento? Ou será que ainda estamos aguardando esse sinal? Será que ainda estamos aguardando esse sinal das estrelas caindo do céu? Irmãos amigos, se analisarmos a profecia, vamos notar que não. É uma profecia que já se cumpriu. Por quê? Porque Jesus disse que esses sinais, a lua, o sol e as estrelas, esses três acontecimentos deveriam acontecer logo a seguir ao quê? A grande tribulação, que foi em 1773. Então, segundo a história, logo a seguir a 1773, deveria ter todos esses acontecimentos. E realmente é isso que aconteceu. O próximo acontecimento foi no dia 13 de novembro de 1833. Registrem a data, 13 de novembro de 1833. Cerca de 53 anos depois do Sol e a Lua ter dado os sinais, aconteceu um outro sinal que Jesus havia profetizado. As estrelas literalmente caíram do céu. Como assim? Na verdade, foi uma chuva de meteoros que houve no norte dos Estados Unidos da América.
Segundo os livros históricos da história, o progresso americano nos dá registros de como foi esse acontecimento. Abrindo aspas. Nesse país, desde que começou a ser colonizado, nenhum fenômeno celeste já ocorreu que fosse visto com tão intensa admiração por uns e com tanto terror e alarme por outros. Raras vezes caiu chuva mais densa do que caíram os meteoros em direção à Terra. Leste, oeste, norte e sul, tudo era o mesmo. Em uma palavra, o céu inteiro parecia em movimento, desde as 2 horas até pleno dia, estando o céu perfeitamente sereno e sem nuvem. Um contínuo jogo de luzes deslumbrantes, fulgurantes, se manteve em todo o firmamento. Irmãos amigos, mais um acontecimento predito por Jesus. No dia 13 de novembro de 1833. Podem pesquisar e ver realmente com os vossos olhos. Irmãos amigos, foi uma noite diferente. Nessa noite, segundo os testemunhas, a partir de 2 horas da madrugada até pleno amanhecer, houve um joguete de luzes. Na verdade, foram meteoros, ou aquilo que chamamos de estrelas cadentes. Foram várias estrelas, milhares de estrelas cadentes que naquela noite iluminou os céus do norte dos Estados Unidos da América. Há testemunhas que dizem que naquela noite escura, apenas com o jogo de luzes das estrelas cadentes, podia-se ler um jornal no meio daquela escuridão. Porque o brilho era tão intenso, porque o brilho era mesmo intenso. Irmãos e amigos, muitos naquele dia pensaram que aquele era apenas os juízos de Deus. Mas eu e você, volto a afirmar, que estudamos a palavra de Deus, nós sabemos de que não era o fim, mas eram sinais que delineavam o início do fim dos tempos. Então, de 1773, não era o fim do mundo. Esses acontecimentos no Sol, na Lua e nas estrelas eram apenas o início do fim dos tempos. Então, desde 1773, com o fim dessa perseguição da Idade Média, começou então a desencadear os sinais da vinda de Jesus. Há muito mais sinais. Poderíamos então nessa manhã estudar. Se continuarmos lendo Mateus 24, aliás, é o próximo tema deste estudo, nós vamos continuar analisando então o capítulo 24 de Mateus e vamos notar outros sinais que haveriam de acontecer antes do fim do mundo. Mas nessa manhã queríamos ficar apenas com esses detalhes, esses sinais de que Jesus conhece o tempo. Jesus conhece o futuro, irmãos amigos. Imaginemos, você e eu, nessa noite, nessa manhã, aliás, aqui com a palavra de Deus em mãos. As pessoas estão no mundo hoje angustiados. As pessoas procuram na ciência a resposta de como surgiu o vírus, o novo coronavírus, Covid-19. Procuram na ciência como surgiu, qual é o remédio, qual é a cura, qual é a vacina. Procuram na ciência uma solução. Outros procuram nos astros, a astrologia. O que é que o posicionamento dessas estrelas tem a dizer com relação a tudo aquilo que está acontecendo no mundo? Qual será a cura? Procuram nas estrelas. Qual é o futuro do nosso mundo? Procuram nas estrelas. Mas, irmãos e amigos, bem-aventurado eu e você, que conhecemos as Escrituras. Bem-aventurado aquele que lê as palavras dessa profecia. E aqueles que guardam as palavras dessa profecia. Bem-aventurado, diz Apocalipse capítulo 1, verso 3. Bem-aventurado. Sim, você e eu somos bem-aventurados quando nós pegamos a palavra de Deus e começamos a aprender de Deus. Nesse momento, vamos ouvir uma mensagem musical apresentada pela nossa irmã Núrian. Uma mensagem musical que poderá trazer conforto a todos que estão assistindo nesse momento. Talvez em quarentena e afastamento social, você que está doente, enfermo, onde quer que esteja nesse momento, qualquer que for o conflito que você está enfrentando nesse momento, nessa manhã, pode ser em relação ao vírus, ao Covid-19, pode ser outros problemas, problemas familiares, problemas com algum vício, algum problema. Nessa manhã, a irmã Núrian vai cantar então para você. Escutamos então
com essa linda voz. A irmã Núrian e no piano o nosso irmão Ismael Delgado. Num momento de tanta crise, de tanta morte, tanto desespero, mas coração de cheio, sofrimento e medo. Medo para hoje, medo para nós futuro. Vamos te convidar a lembrar de um Deus que lhe guardou, que lhe protegeu e principalmente de um Deus que quer para descansar nos seus braços. Ouvi letra das músicas e vou conectar em Deus, descansar em Deus, confiar em Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus, descansarei, pois sei que és Deus. Cobre